Então, aqui é a nossa segunda aula da disciplina. E essa aula ela é bastante dedicada aos níveis do planejamento educacional. Né? São 4 níveis principais e na aula de hoje a gente vai abordar mais profundamente 3 desses níveis, que são os níveis educacional, escolar e curricular. Então, uma coisa bem importante da gente pensar é que existem várias classificações para esses níveis, tá? Eu optei por uma que eu acho interessante, que a gente consegue trabalhar bem, que é da professora Sigrid Alves, e ela tem um material bem rico disponível na forma de um site que vocês podem consultar livremente e também vai estar disponível para vocês nos materiais lá no ambiente virtual de aprendizagem. Bom, então, essa classificação, ela coloca esses 4 níveis. Então, como a gente pode ver aqui nesse diagrama, o nível educacional, ele é, então, o nível mais abrangente. Daí, a gente passa, então, para o nível escolar, que está contido no outro, né, e assim por diante, o nível curricular e o nível de ensino. Então, principalmente durante as 2 primeiras semanas aqui da disciplina, nós vamos falar bastante desses níveis de planejamento. Então, vamos começar focando mais diretamente o planejamento educacional, que é o planejamento também conhecido como planejamento do sistema de educação. Ele é, então, o nível mais abrangente. Segundo Vasconcelos, a gente pode dizer que é o de maior abrangência e corresponde ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual ou municipal. Incorpora e reflete as grandes políticas educacionais desses níveis de organização do país, né? Nacional, estadual e municipal. Segundo Santana, ele traz alguns pontos interessantes. Né? Então, fala que esse planejamento educacional é um processo contínuo e dinâmico, né? Que tem que estar sempre em movimento, que se preocupa com o para onde ir e quais são as maneiras adequadas para chegar lá. Ou seja, quais são os objetivos da educação e como alcançá-los, né? Tendo em vista a situação presente e o futuro, as possibilidades futuras, para que o desenvolvimento da educação atenda tanto às necessidades da sociedade quanto do indivíduo. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente vê essa dualidade entre presente e futuro e também entre o coletivo e o individual. Quais seriam, então, pessoal, os objetivos mais práticos desse planejamento educacional mais abrangente? Então, primeiro, ele relaciona o sistema educacional com outros sistemas, né, como o desenvolvimento econômico, social, político, cultural, tanto do país quanto de cada comunidade que forma esse país. Ele também estabelece, né, como um de seus objetivos, as condições necessárias para o aperfeiçoamento dos fatores que justamente influenciam o sistema educacional, né, como estrutura, administração, financiamento, pessoal, né, que é aí onde estão os educadores, muito importante, conteúdo, procedimento e instrumentos. Além disso, ele tem como objetivo também alcançar aí a maior coerência interna na determinação dos objetivos e meios educacionais e também aperfeiçoar o que? A eficiência interna e externa desse sistema, que é um sistema tão complexo quanto o sistema educacional. Bom, pessoal, e agora eu queria relembrar com vocês alguns aspectos do planejamento mais global que estão muito relacionados com o ensino de ciências, né? Então, a primeira coisa que eu queria relembrar com vocês é que a gente já teve 3 leis de diretrizes e bases e que a gente está, então, vivendo sobre a última, que é de 96. Essa lei, ela traz, então, as bases para o Plano Nacional de Educação, traz quais são as prioridades do país nesse sentido. E é a partir dela, então, que a gente tem os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, e, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular. Então,
todos esses documentos, eles estão presentes aí nas políticas nacionais de planejamento. E então a gente está nessa fase justamente agora de como implementar esse planejamento que vem sendo realizado. Se a gente entrar lá no site do MEC, eu mostro aqui para vocês o endereço dele, a gente vai ver uma parte toda dedicada, pessoal, justamente aos planos de educação. Então, aqui embaixo a gente tem alguns links muito importantes. Um deles é para um documento que chama Planejando a Próxima Década, né? Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Todos os outros documentos a gente já explorou bastante na disciplina de didática, mas eu quis trazer esse para essa disciplina porque justamente ele é um documento de planejamentos. Então ele traz quais são as metas e vai destrinchar muito bem, fala bastante sobre quais são essas metas. Então a gente vai ter desde metas muito gerais até algumas que estão bem relacionadas com biologia e ciência, inclusive na parte de sustentabilidade, por exemplo. E aqui, pessoal, no outro link a gente tem justamente a possibilidade de acessar a lei, né, que é de 2014, que estabelece o plano educacional em nível nacional. E é importante também a gente pensar que isso acontece da mesma forma para os níveis estadual e municipal. Então, aqui a gente tem um panorama geral de como está hoje em dia, né, o planejamento em nível nacional, e vocês podem consultar isso com mais calma aí, porque os links estão disponíveis. Pessoal, vamos agora passar para um outro nível de planejamento, que é o planejamento escolar. Então, vocês estão acompanhando que a gente está indo do nível de maior abrangência para o nível de menor abrangência, né? Nós biólogos ou futuros biólogos gostamos disso, né? Parece níveis de organização de biologia, então a gente sente uma certa proximidade, mas é uma analogia válida. Realmente, a gente parte de algo mais abrangente para menos abrangente. Aqui, pessoal, a gente está falando do planejamento que ocorre na escola e que, portanto, é importantíssimo, né? É atividade que envolve o processo de reflexão de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição escolar. Segundo Libânio, é um processo de racionalização, organização, coordenação da ação docente, articulada à atividade escolar e à problemática do contexto social. Então, a gente pode ver que também é algo que está muito baseado no concreto, na vivência da escola, né? Então, pessoal, esse plano, ele tem que ter algumas coisas bem práticas. Esse planejamento que vai gerar um plano, né? A gente vai falar bastante sobre isso na nossa quarta aula. Quais são esses aspectos práticos? Então, eu vou, assim, só destacar algum. A gente tem, desde coisas muito simples, como o calendário escolar, até a revisão do plano político-pedagógico da escola, que é algo muito abrangente e que mostra mesmo todas as diretrizes. Então, aqui a gente vai ter que tipo de atividade é feito, quando tem conselho de classe, quando tem avaliação. Além disso, quais são as temáticas, como a gente vai abordar isso em termos de metodologias. Então, esse é justamente aquele planejamento que a gente pensa lá do começo do ano, né, da escola, que muitas vezes a gente acha que ele não é importante. Mas como não ser importante se é ele que estabelece tudo isso, né? Não tem nem como fugir disso. Então, ele é sim, o plano da escola é muito importante e tem que ser valorizado como tal. Pessoal, aí a gente chega novamente num nível de abrangência um pouquinho menor, que é o nível curricular. O que é bacana desse nível curricular? Que a gente começa a se sentir mais à vontade, porque ele já tem uma relação direta com a disciplina que o professor ensina, né? Então, no caso aqui, coloquei o exemplo da biologia, mas também de ciências. Então, é o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar, principalmente da ação docente. É a previsão sistemática e muito ordenada, né, de toda a vida escolar do nosso aluno. Então, realmente está nessa interface de relação professor-aluno.
Vasconcelos coloca que constitui um instrumento que orienta a ação educativa na escola. Por quê? Pois a preocupação é com a proposta geral das experiências de aprendizagem que a escola deve oferecer a quem? Ao nosso estudante, através dos diversos componentes curriculares. No nosso caso, no componente Ciências e Biologia. Pessoal, e uma coisa bem importante da gente ressaltar é que definir o currículo de uma escola, sem dúvida, é uma das tarefas mais complexas que existem. Porque a gente tem que pensar nos conteúdos que são realmente conceituais, mas não só isso, né? Em que habilidades, que valores eu quero desenvolver no meu estudante. Então, aqui a gente sempre tem que ter o foco mesmo na aprendizagem do nosso estudante. E aí a gente vai estar lidando com muitas influências, né? Então, por exemplo, a gente tem os parâmetros, bases e documentos orientadores que devem influenciar essa questão de como elaborar o currículo escolar, mas também pensar no contexto escolar. Em que escola eu estou dando aula? Uma das coisas boas, né, da Base Nacional Comum Curricular é que a gente tem boa parte dela flexível. Então, de forma estabelecida pela lei e pelo planejamento nacional, o que a gente pode fazer? A gente pode realmente incorporar questões que são mais do cotidiano da escola e principalmente do meu estudante. Pessoal, o foco de toda orientação curricular sempre tem que ser o quê? O estudante, né? Então, o foco da nossa prática pedagógica, a gente sempre vai estar pensando justamente no estudante. Pessoal, e por que é tão difícil, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos das questões com as quais a gente tem que lidar quando está pensando no currículo. Primeiro é uma escolha, né? O que eu priorizo? Eu vou dar, por exemplo, mais ênfase às questões de ciência básica, às questões socioambientais, qual que é o equilíbrio disso? Tem um tema que é mais importante do que o outro, qual que é? Isso é bem difícil, né? Hoje em dia, a gente tem que lidar com diversas tensões, né? Então, essa palavrinha aqui, o vestibular, faz uma pressão muito grande sobre vários contextos escolares. Outros nem tanto, mas, por outro lado, eu também tenho a pressão do mundo do trabalho, né? Então, aqui a gente está falando um pouquinho do caráter propedêutico, principalmente do ensino médio atual que a gente tem. E não é fácil lidar com isso. O equilíbrio de diferentes tipos de conteúdo, né? Então, a gente vai ver isso mais em detalhes, mas a gente tem aquele conteúdo que é mais conceitual, procedimental, atitudinal. E aí, como é que eu trabalho com esses conteúdos? Também preciso pensar bastante sobre as possibilidades e dificuldades de uma dada estratégia didática, que é algo que a gente já falou também bastante em didática, né, na disciplina. Às vezes, eu tenho uma estratégia que tem resultados muito positivos, mas é muito difícil de ser realizada. Por outro lado, eu tenho aquela aula expositiva bem tradicional, que os efeitos não são tão positivos, mas o professor se sente mais confortável. E aí, como é que eu penso isso? Né? As estratégias também fazem parte do currículo, então eu tenho que estar atento a isso. E outro grande desafio que a gente tem pela frente, cada vez mais, é a interdisciplinaridade. E aí, como uma disciplina conversa com a outra? Né? Então, lidar com tudo isso realmente reforça essa ideia de que o planejamento curricular é muito difícil. Então, planejar o currículo para seu desenvolvimento em práticas pedagógicas concretas não só exige ordenar seus componentes para serem aprendidos pelos meus alunos, mas também prever as próprias condições de ensino no contexto escolar ou fora deles. Então, não é só um monte de conteúdo, eu tenho que pensar no contexto de como isso está aplicado no contexto do meu aluno, e não só na escola, né? Então, contexto político, cultural, econômico. Então, a função mais imediata que o professor tem que pensar lá, quando ele está fazendo o planejamento, é justamente prever a prática do seu ensino. Por quê? Porque quando ele está lá junto com o aluno em sala de aula, é aí que ele vai concretizar esse currículo. Então, é bem importante
pensar na prática do professor aliada ao currículo. Senão ele acaba não fazendo muito sentido. E nessa perspectiva, a gente vai ter então o planejamento de ensino, que é também fundamental, porque é aquele onde o professor está mais próximo do estudante, né? Segundo Padilha, é o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano do seu trabalho pedagógico. Envolve as ações e situações e as constantes interações entre o professor e também entre os estudantes. Ou seja, pessoal, aqui no planejamento de ensino é quando a gente vai colocar o que a gente faz no dia a dia da escola. E é justamente esse nível aqui, né, de menor abrangência, dentro do diagrama, que a gente começou a aula. Pessoal, então vamos rever um pouquinho o que a gente teve na aula de hoje. Então, nós começamos pensando nos diferentes níveis de abrangência do planejamento educacional, escolar, curricular e de ensino. Terminamos só com uma pincelada do plano de ensino, porque esse é o nosso assunto nas próximas aulas. Falamos um pouquinho, então, em detalhes sobre o planejamento educacional, falando de objetivos e de documentos importantes. Sobre o planejamento escolar, a gente falou de aspectos práticos, introduziu a questão do plano político-pedagógico das escolas. Por que eu estou destacando isso? Porque nossa próxima aula é justamente sobre os projetos políticos pedagógicos. Então, a gente vai dar um peso bem importante para isso, abordando de forma isolada em uma aula, para poder refletir um pouquinho mais. E, por último, falamos do planejamento curricular, tanto pensando na importância dele como um componente disciplinar, né? E sobre as dificuldades e o papel central do professor e da escola para o currículo. Então, a gente tem que pensar no currículo não como alguma coisa do topo para baixo, né, que a gente chama de top-down. O currículo, ele permeia a atividade docente e o docente deve também ser chamado e participar dessa elaboração curricular. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até nosso próximo encontro.